A polêmica do Sanji fez os fãs de One Piece entenderem uma coisa. Eu tava bem curioso pra ver essa polêmica do Sanji, que eu vi uma galera comentando, falando que queriam tirar o Sanji do anime. Eu não entendi nada. Né? No início eu achei meio que era um negócio meio sensacionalista, mas vamos ver o que o Bruno Bandeira tá falando, né? Que ele e o Evandro são os dois canais de One Piece que na realidade eu mais acompanho, assim, né? Obviamente tem outros canais incríveis de One Piece por aí. Vamos ver qual que é essa polêmica do Sanji aí, que agora eu vou entender esse negócio aí, porque eu ainda não tinha entendido 100%. Se nunca né? foi fácil confiar no Oda quando se trata do Sanji, que dirá confiar na Toei Animation. Eu tenho um pouco de pena quem é fanboyzão do Sanji, tá ligado? Eu não sou fanboy do Zoro, né? Mas eu gosto bastante do Sanji, só que eu fico com pena de quem é muito fã de fato dele, ele fica meio pra trás às vezes, né? É tipo torcer pro Vasco, você gostar do Sanji, é meio complicado, né? Eu sou mais fã do Luffy mesmo, no geral, do que... De todos os Chapéu de Palha, eu gosto do Luffy e do Franklin, são os meus dois favoritos. Se você é alguém inteirado na fandom de One Piece, você deve ter ouvido falar da polêmica dessa última semana. Durante o último arco do anime de One Piece, Sanji vem sendo ridicularizado de todas as formas possíveis, sendo retratado como alguém mais fraco, mais gado, até ser completamente excluído de uma cena específica do último episódio, que Caraca, que foi merda, estopim mano. para essa polêmica estourar nessa última semana. Vamos entender melhor essa história agora e no final fazer uma reflexão sobre isso, não antes de você deixar o seu like e entrar pro meu bando se inscrevendo aqui embaixo com o sininho ativado. Lembrando que estamos nos aproximando da marca dos 900 mil tripulantes e eu Caraca, tá grande. preciso de você como parte do meu bando pra gente alcançar essa marca ainda esse ano. Bom, todo mundo sabe que o anime de One Piece muitas vezes precisa estender os acontecimentos dos episódios para que o anime não acabe alcançando o mangá. Esse foi o modus operandi da Toei por mais de 20 anos ininterruptos. O que eu acho que é bem melhor do que você fazer filler. O One Piece tem pouco filler hoje em dia, né? Antigamente tinha mais. Só que, pô, fazer igual o Bleach, que você tem sagas inteiras de filler, já é uma merda. Eu prefiro que faça, sei lá, enrole 10 minutos pra dar um soco do que você ter filler. Eu pelo menos, eu Até acho que melhor. eles Né? finalmente decidiram se adequar ao século XXI e pela primeira vez decidiram pausar o anime de One Piece. Mas até que isso acontecesse, nessa necessidade e até desespero de não alcançar o mangá, a Toei precisava estender certas cenas de forma extremamente exaustiva, a ponto de muitas vezes até estragar a experiência de quem está assistindo. Não é à toa que tem uma série de memes sobre o quão enrolados são os episódios de One Piece. Mas eu ainda prefiro que filler. Ou fazer essas pausas aí, no caso, né? Eu prefiro. Na verdade, as pausas eu acho que são melhores. Você pausa, você ainda vai ter o mangá lá. Ou você estende. Mas filler, pra mim, é a última opção que tem que existir. Mas a hoje em gente dia. precisa lembrar que isso acontecia com todo anime recorrente dos anos 2000. Ao mesmo tempo, todos os grandes animes recorrentes foram acabando até que no final só sobrou One Piece. Por isso, o meme O Black Clover já acabou, já, mano? dos Caraca. episódios arrastados começaram a se restringir apenas ao anime de One Piece. Então, nessa necessidade de esticar os episódios do anime, algumas lutas acabam recebendo cenas extras, até porque isso é de agrado dos fãs. Afinal, se o Oda não costuma dar muita atenção para as lutas, que o anime pelo menos compense e anime algumas cenas extras para aproveitar melhor o fato deles já terem que esticar os episódios até não dar mais. Porém, a gente precisa lembrar que na tentativa de estender as cenas de luta, isso muitas vezes já é o suficiente para alterar completamente o sentido do que está acontecendo. Então, para quem é viciado e doente em power scaling igual doentes como eu, isso acaba sendo um problema. Por exemplo, uma das cenas que muita gente lembrou essa semana foi a batalha entre o Sanji contra o Page One no arco de Wano. No mangá, o Sanji claramente sai na vantagem contra o Page One, dando um porradão nele em direção ao chão e dando outro porradão na barriga, que fez algumas pessoas inclusive até pensarem que o Sanji conseguiu derrotar de fato o Page One. Já no anime, essa luta foi estendida, fazendo o Page One se mostrar um desafio muito maior para o Sanji do que ele foi realmente no mangá. Então, como eu disse, na tentativa de Curioso, nunca tinha visto esse apenas lado. estender a luta, o anime acabou fazendo o Sanji parecer alguém mais fraco do que ele se mostrou no mangá. Mas até aí, isso foi apenas um caso isolado. Basta ver que no mesmo arco de Wano, o próprio Luffy também sofreu disso contra o Kaido.
Quem lembra do primeiro confronto, quando o Luffy lança um King Kong Gun contra o Kaido, coisa que não existiu no mangá. Então nesse caso, o Luffy pareceu ainda mais fraco do que no mangá, já que o Kaido também tancou o King Kong Gun como se fosse nada. Claro, talvez a gente pudesse discutir a possibilidade do Kaido realmente ser capaz de tancar aquilo mesmo no mangá, mas é só pra dar um exemplo de que isso não é algo exclusivo do Sanji. Pô, é um negócio que eu nunca pensei, né? Esse negócio de você ter novos golpes, isso pode mudar um pouco a sua visão da luta, né? Eu faço os dois, né? Eu leio o mangá e eu vejo anime. Eu não vejo só um só. Só que, assim, eu às vezes eu leio o mangá, e aí depois, quando acumula muito, eu vou ler o anime. Então eu não lembro das cenas pra comparar e ter esse sentimento, né? Mas falando diretamente, sim, realmente, né? Dá pra você ter uma sensação diferente das lutas aí. Inclusive, agora eu me lembrei de outra cena ainda mais antiga do Luffy finalizando o Caesar Claw lá em Punk Hazard com Grizzly Magnum. Pra quem não lembra, no anime o Luffy lança o ataque e o Caesar Claw defende o golpe e os dois ficam naquele clash infinito que não acabava mais até que o Luffy finalmente conseguiu sair como vencedor. Já no mangá, o Luffy só arrebenta o Caesar Claw isolando ele pra fora do laboratório. Mas até aí, Mano, isso dá uma noção de poder bem diferente, né, cara? A gente pode considerar que todos esses foram casos isolados e não tinham nada específico com o Sanji. Mas quando o arco de Egghead começou, foi quando a coisa começou a ficar muito estranha e a gente teve diversos momentos acontecendo de forma recorrente e especificamente com o Sanji. Nessa imagem que eu vou mostrar pra vocês agora, vocês podem ver como o Sanji acabou sendo diminuído de todas as formas possíveis. Por exemplo, na primeira delas, a gente tem o Sanji conseguindo se sair muito bem na luta contra o Serafim do Jinbe no mangá, mas tendo bem mais trabalho contra ele no anime. Na segunda imagem, vemos o Sanji apaixonado pela Stussy, mas ainda com um comportamento mais suave e mais natural, enquanto no anime ele se comporta feito um cachorrinho mesmo, né? Ele até coloca as patinhas assim. Já numa outra imagem, o Sanji aparece Até aí, padrão do Sanji, mano. O Sanji, eu acho engraçado ele ser meio retardadão preocupado assim. com alguma coisa no mangá, mas ainda com uma expressão muito natural, enquanto o anime desenha o Sanji com uma expressão foda. muito mais caricata que lembra até os Okamas, né? Numa outra cena, Esses animadores da Toei é tudo Zorotardi. o Sanji aparece servindo bebida para Bonnie no mangá, sem o desenho de um coração no olho nem nada do tipo, enquanto o anime já mostra ele com um coração no olho todo apaixonado. Em outra cena, o Sanji consegue capturar o Kako com aquela arma de bolha com uma expressão bem confiante, e na outra ele aparece todo assustado e nem passa a impressão dele ter conseguido prender o Kako. Quando a gente analisa friamente, a gente até poderia dizer que parte dessas mudanças poderia muito bem acontecer no mangá, ou no caso, nessas mudanças que tiveram no anime. Essas cenas do anime poderiam muito bem acontecer no mangá. Pelo menos as cenas em que o Sanji aparece mais apaixonado, mais gado ou desenhado É, um pouco mais gado de boa, mas essas cenas assim do rosto, ou dele eliminando lá o Kako, fica meio meme, né? Quando você tem a referência de original forma ali. mais caricata. São mudanças que intensificam o que o Sanji sempre foi. Então alguns desses exemplos, se olhados de maneira isolada, eu não vejo problema nenhum. Agora, o que fez eu concluir que os caras realmente estão de sacanagem foi essa cena aqui. Porra, é verdade, mano. Olha ele aqui no fundinho, velho. Ele não ele foi ignorado total. Esquecemos de desenhar o Sanji, Do mano. último episódio do anime. Nessa cena, podemos ver quase todo o elenco de Egghead reunido depois de prender o Vegapunk da York. Temos os chapéus de palha quase completos, com exceção da Robin, o Vegapunk, a Bonnie e até o Lute. Mas no anime, os caras simplesmente Caralho, mandaram... Até o Frank, que ele tava menos visível no mangá... Ó, o Frank tá tipo de lado, ele ficou mais visível e excluíram. os chapéus de palha quase completos, Excluíram com o exceção Sanji, da moleque. Robin, o Vegapunk, a Bonnie e até o Lute. Mas no anime, os caras simplesmente excluíram o Ah, mas o Jinbei também saiu, né? Ou ele deu zoom na cena Sanji só? da imagem. Reparem que eles nem sequer fizeram um trabalho de reorganizar o Mas beleza, a gente pode ainda arrumar a desculpa do Jinbei, mas eu acho que ele tá cortado a imagem, né? Porque o Jinbei tá no canto, o Sanji ele tava no meio, velho. enquadramento dos personagens na cena. O enquadramento é exatamente o mesmo, porém com um buraco no meio da imagem que era onde o Sanji deveria estar. Tipo, por quê? Sério, pra que isso? A Toei foi tomada por alguma seita de fanboy do Zoro?
Ah lá, falei, Zona Tarde, sei lá, algum tipo de movimento Red Pill pra jogar pra escanteio personagens considerados betas como o Sanji. Como eu disse no começo do vídeo, se não dá pra confiar nem no Oda quando se trata do Sanji, porque mesmo no mangá o Sanji muitas vezes é colocado de escanteio, que dirá confiar na Toei Animation depois dessa. Inclusive, teve gente até que lembrou do lendário vídeo de 4 anos atrás aqui do canal, quando o Sanji foi preso pela Black Maria lá no arco de Wano e ele implora por ajuda pra Robin. Por um lado, a gente pode argumentar que ver o Sanji confiando nos companheiros... Ah, pô, mas o Sanji tem problema com mulher, né, cara? De lutar com mulher, né? Se fosse um cara, ele teria lutado espancado lá, o cara lutado bem. E pedindo por ajuda demonstra um desenvolvimento. O foda é que é uma fraqueza muito pegada, muito pesada pro Sanji, né? Isso nerfa ele bastante em algumas paradas. De personagem, já que Holy Cake Island foi inteiramente centrado na ideia do Sanji querer se sacrificar sozinho pelo bando e não confiar que o bando junto teria chance de sair de uma situação como aquela. Então ele pedir ajuda da Robin é, por definição, algo bom, mas a cena como um todo foi... Cara, vamos ser sinceros, foi completamente ridícula. O Sanji ele pareceu muito ridículo naquela cena. A Robin aparecendo depois foi muito foda, mas o Sanji pedindo ajuda tava muito caricato e muito ridículo. E na época, cara, eu zoei pra caralho. Eu falei que fã do Sanji só vive de migalha e que era melhor desistir, que mais uma vez meio que se provou verdade, mas isso leva, toda essa discussão leva à reflexão que eu queria fazer aqui nesse vídeo. Vamos lá. A fandom de One Piece tem muita dificuldade de ouvir crítica, mas muita mesmo. E a minha tese para isso é a seguinte: One Piece é um universo gigantesco e maravilhoso. Então, quando você começa a assistir o anime e entra de cabeça naquele universo, não tem como não ficar maravilhado com tudo aquilo. É realmente coisa de outro mundo e deixa a gente completamente apaixonado. E além dessa paixão que vem quando a gente começa a assistir One Piece, tem também a questão do tempo. Quem decide maratonar One Piece vai dedicar uns bons meses aí só... Pô, essas edits iluminadas assim, ela fica bonita, né? Os caras dão uma saturada no brilho lá, sei lá, fica bonito. Assistindo One Piece, então por causa de todo esse tempo investido, a gente fica praticamente 100% imerso naquele mundo de One Piece. É quase uma lavagem cerebral mesmo que acontece com a gente. Eu digo isso porque comigo foi exatamente assim, só que isso, né, foi lá em 2011. Mas pra muita gente, isso aconteceu. Vocês começaram a assistir One Piece aí em que ano, galera? Deixa aí pra gente saber. Eu não lembro, cara. Foi 2006, eu acho, que eu comecei a assistir One Piece. Eu acho que foi por aí, eu tinha uns 12, 13 anos. Acho que foi. 12, acho que foi 2005, 2006. Antes de 2000, eu sei que foi tipo antes de 2010, né? Por ali. Caraca, eu assisto One Piece. Eu vai fazer uns 20 anos que eu assisto One Piece, 2030. Quer dizer, já vai bater já, 2025, é? Talvez ano que vem, eu tenho que ver se eu consigo achar essa informação. Vai bater 20 anos que eu assisto essa obra e ela não acabou, é muito louco. Na pandemia, em 2020, ou pelo menos a partir de 2020, quando todo mundo ficou em casa e precisava de alguma coisa pra se entreter por bastante tempo, né? E foi aqui que o One Piece entrou na vida de muita gente, não só pela pandemia, mas também, né, pelo anime receber uma nova dublagem que facilitou muito o acesso de mais pessoas ao anime e também pelo fato do anime passar a ser exibido pela Netflix. Então, com isso, você tem uma legião de gente se tornando fã da obra e uma legião de fãs que vai defender a obra com unhas e dentes. Por isso, a fama do fã de One Piece acha tudo lindo e maravilhoso e não aceitar crítica nenhuma. Só que, naturalmente, depois dessa primeira etapa de paixão exacerbada, a gente começa a ser mais racional e começa a questionar algumas coisas. É quase como um relacionamento mesmo, né? Existe o primeiro momento da paixão, onde tudo é perfeito, e depois a gente aprende a lidar com os defeitos da outra pessoa, os nossos próprios defeitos e as divergências de opiniões. Então toda aquela legião de novos fãs que conheceram One Piece cerca de 4, 5 anos atrás e defendia, aceitava, passava pano pra tudo que era relacionado a One Piece. E mais uma vez, quando eu maratonei One Piece eu era exatamente assim. Os fãs que talvez passassem pano para o que a Toei vem fazendo com o Sanji hoje já começam a se questionar e pensar, cara, tem alguma coisa errada aí? Esses caras estão de sacanagem. Não é possível que eles vão simplesmente excluir o cara do framezinho, assim, sendo que era só botar mais um PNG de um personagem ali. Cara, não tem explicação.
É meio bizarro, né, cara? É meio bizarro. Por que isso, né? Muitas vezes, eu aqui no canal sou chamado de hater por parte de algumas pessoas quando eu decido criticar alguma coisa que acontece no mangá. Nessas horas sempre tem um outro comentário dizendo que eu só reclamo. Eu falo uma ou duas coisas que eu não gostei num capítulo, dou uma série de argumentos pra justificar o meu ponto e a resposta Isso daí é sempre assim. Isso aí não que eu tem como recebo fugir. muitas Isso aí é o suco da vezes internet. se não gosta, é só parar de ler. Você deveria escrever seu próprio mangá e É o clássico, o argumento mais clássico de nunca todos, mano. contra-argumentam os pontos que eu trago nos vídeos. É só esse bando de comentário burro que não dizem nada com nada. E quando eu critico alguma coisa, não é uma questão de achar que isso vai mudar o rumo do mangá, do anime, ou que isso vai ter alguma influência nesse nível. Não, é só uma questão de fã pra fã. Se eu comento alguma coisa, o máximo que eu vou conseguir é influenciar vocês, assim como os comentários de vocês vão influenciar aquilo que eu penso. Ninguém aqui tá discutindo. Cara, se fosse pra mudar o mangá, o anime, ninguém falava nada. Eu não falava nada, vocês não falavam nada e todo mundo ficava quieto. Então que esse caso do Sanji seja e sirva como um exemplo para que as pessoas parem de querer aceitar tudo cegamente, parem de querer passar pano pra tudo e comecem a questionar certas coisas, como esse caso do Sanji merece ser questionado. Se a gente vai ter alguma resposta ou alguma mudança em relação a isso, não sabemos, mas eu acho que por enquanto a tese mais provável segue sendo a que o dublador do Sanji pegou de fato a esposa do Oda. Beleza, galera? É isso que eu tinha pra dizer no vídeo de hoje. Eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários agora. Lembrando novamente pra você deixar o seu like nesse vídeo, conferir a sua inscrição e lembrar de conferir também esses 2 últimos vídeos pra você poder O Oda tá bolado com o dublador do Sanji, mano. Mas é bizarro, mas tipo assim, não é culpa do Oda, né, cara? Porque assim, tá, o mangá tá lá, o problema é da animação, né? O Oda, ele revisa todas as animações, eu não sei como é que é isso, né? Não faço ideia, realmente. É ele que olha e fala, esse frame aqui tinha que adicionar o Sanji, ou não, e tipo, aprova, não sei. Mas é meio bizarro, né? Mas assim, é realmente o que eu ouvi o pessoal falando, foi meio sensacionalista, que eles querem tirar o Sanji da obra. Tinha gente falando que o Oda ia matar o Sanji e tal, não é por aí. É um negócio estranho que tá acontecendo, mas não é como se eles quisessem excluir o personagem da obra, é só algo bizarro mesmo que tá acontecendo. Quer dizer, eles querem excluir, mas não falam matar o Sanji, né? Porque a Toei não tem poder nisso. Se fosse algo acontecendo no mangá, que ele já é um pouco deixado às vezes de lado, mas acontecendo fixo no mangá, aí beleza, né? Porque aí é o Oda mesmo. Mas bizarro. Quem é fã do Sanji aí só sofre, né? É igual torcer pro Vasco, eu falei, mano. É isso aí. Mas é isso. Fico por aqui. Um beijo no popô, gente. E